Todos esses dias que estão com essa marcação de pretinho, olha, que são 3 de dezembro, 3 do 12, 21 de janeiro e 21 de fevereiro, são dias que vocês terão avaliação de cálculo 1 com o Jonatas. Então, eu marquei aqui para que nessa semana que vocês têm avaliação com o Jonatas, eu não peça para vocês entregar nem lista, nem fazer teste. Que aí vocês têm que estudar normalmente para GAV, mas sem precisar estudar para a prova de GAV, tipo assim. Tá bom? Entendi. Então é tipo uma semana que você está dando um chapa nas gomas tranquilo para Mais ou poder menos. considerar os dois. Mais ou menos isso. Gostei. Então, gente, a dinâmica é sempre essa. A minha sugestão é que vocês tenham esse cronograma na tela inicial de vocês, se possível, porque só de bater o olho nela já dá para falar o que eu tenho para fazer hoje. Aí já está aqui explicadinho, tá? Aí, como vai ser a frequência? A frequência de GAV, eu contabilizo pelo envio das atividades avaliativas. Então, se você envia a lista 1, você recebe frequência na semana da lista 1. Entenderam? O envio da atividade avaliativa vai registrar a frequência da semana dela. Mesmo se eu tivesse errado a lista inteira, vai contar, né? Vou contar. Ah. Você não vai errar, não. Você tem Telegram para tirar dúvida? Isso talvez eu tá doida para tirar dúvida. Aí, pessoal, aqui, olha, debaixo aqui desse quadro aqui do cronograma, tem a legenda. Então, M é o dia que os materiais serão disponibilizados pelo SIGA. Todos os dias vocês têm que estudar, tem que se organizar, tem que ter muita disciplina, né, nesse ensino remoto. E é o dia que a gente não tem encontro síncrono nem nada para enviar, então marquei como estudo individual. S é dia de aula síncrona, que a gente vai encontrar aqui no Teams. T é dia que vocês farão teste no SIGA. Tá aqui, olha, marcado de T, olha. Então, esses testes compostos por questões fechadas que vão ser realizados no SIGA, eles vão valer 5 pontos cada, tá bom? E eu vou disponibilizar num horário fixado, em horário de aula mais um pouquinho, tá? Cada lista que vocês vão me enviar vai valer 3 pontos. Acho que é 4 pontos. Eu esqueci de atualizar aqui em cima, mas aqui embaixo tá 4. Ó. Cada lista vai valer 4 pontos, tá bom? E os testes vão... gente, é isso mesmo. Ó. Cada teste, 5 pontos. Cada lista, 4 pontos. E cada avaliação escrita, 19 pontos. Então, vamos recordar aqui sobre as avaliações. A avaliação 1, que está aqui, olha, no dia 12 de novembro, o assunto dela vai ser das semanas 1, 2, 3 e 4, tá? Matrizes, sistemas, matriz inversa, determinante. A avaliação 2 está aqui, olha, no dia 17 de dezembro, ela vai ser sobre semana 5 até semana 9. Ok? E depois... vocês vão ver como que eu fui boazinha com vocês. Aí depois, da semana 10 até... Peraí. Da semana 10 até semana 15, é a avaliação 3. Tá bom? Então, semana 10 até semana 15, avaliação 3. Professora, os outros tópicos não vão cair na avaliação, não? Surgiu essa dúvida ou não? Surgiu, né? Pois é. Como no final do ano é tudo muito apertado, o que eu fiz? Eu reservei esse assunto da semana 16 para ser cobrado em um único teste. E o assunto da semana 17, que ele tem pouco tempo para ser abordado, eu vou incluí-lo numa lista. Então, lembrando que cada lista vale 4 pontos, cada teste vale 5 pontos. Então, eles vão ter suas avaliações individuais, digamos assim. Ok?
O exame Professor, especial. Oi, pode falar. eu não perguntei para o professor de cálculo que a gente teve agora, mas qual que é o mínimo necessário? Eu falo assim, para passar, é 60, 70 no Cefet? É 60. É 60. Uhum. Se tirou 59,5, o sistema arredonda para 60. Agora, se você ficou entre 40 e 59,5, você tem a chance de fazer o exame especial. O exame especial, ele no exame especial, a gente distribui de novo 100 pontos. Então, você tem a parte regular do curso e a parte do exame especial. Então, se ficou com menos de 40, é reprovado direto, tá? Se você tem mais do que 25% de falta, é reprovado por falta. Então, se você tem frequência ok e nota entre 40 e 59,5, aí tem a chance de fazer o exame especial. Aqui no Cefet, o exame especial é tipo uma semana de exame especial. Aí cada professor faz a sua atividade do seu jeito. Em Gave, eu reservei. Então, o exame especial, a semana, começa no dia 4 de março e vai até 9 de março. Então, eu reservei essa segunda-feira, dia 7 de março, para ser uma semana, para ser o dia em que eu vou aplicar a prova escrita sobre todo o conteúdo do curso. Aí, depois, de acordo com o número de alunos que ficarem no exame especial, eu vou agendar uma entrevista para ver como essa avaliação, como essa prova escrita foi resolvida, não. Para ver se vale a pena passar o aluno, se o aluno aprendeu ou não. Ok? Belezinha, Ok. professor. Aí, suponha que você tenha ficado com 55 no você não, né? Suponha que você tenha passado. Suponha que algum aluno tem uma nota de 55. Então, ele foi para o exame especial. A nota final do curso, ela vai ser a média da parte regular com a parte do exame especial. Então, se ele ficou com 55 na parte regular, para ele obter 60 pontos de nota final, ele tem que tirar 65 no exame especial, porque 55 mais 65, 120 dividido por 2, 60. Ok? Então, a nota final é a média. Vocês já ouviram falar sobre mapa mental? Já sim. Já sim, até as Já, fases. já usaram? Já. Bastante. É mesmo, gente. Gente, para mim, mapa mental é um termo tão novo. Nossa, faz muito tempo que eu uso esse negócio. Eu conheci esse termo, estava entrando de férias, eu falei, eu vou trazer isso para minha aula. E aí, eu achei muito bom essa ideia de tentar trazer o mapa mental para o nosso curso. Como que eu vou? Então, para quem não conhece, o mapa mental, ele é um esqueminha que se você bater o olho, você já consegue ter tipo um Ô, resuminho da professora, matéria, né? Oi. parece que tem um aluno que tá fora do Teams, não? Tem, gente. Peraí, Então, o John Pedro já adicionou ele já? Agora que eu vi aqui no grupo. deixa eu ver. Ah, tá bem que a aula está sendo gravada, né? Ok. Aí, pessoal, o mapa mental, ele é um esqueminha a gente vai fazer um mapa mental. Eu quero incentivá-los a fazer um mapa mental para todo o assunto semanal. Então, por exemplo, o primeiro é matrizes, operações e propriedades. Esse mapa mental, pessoal, eu tirei da internet. Ele não está completo, mas eu os incentivo a construir os seus próprios mapas mentais. Pode ser à mão mesmo, coloridinho, com símbolos, para ajudá-los. Então, aqui, por exemplo, olha, matrizes. Aí ele classifica matrizes né, pelo tamanho,
se ela é quadrada ou não, se ela é triangular, identidade, matriz inversa, o que que é uma organização de dados em tabelas, como que é feita a soma de matrizes, colocou aqui o produto, colocou aqui, tá bem completo esse aqui, mas vocês concordam que só de bater o olho já dá para lembrar o que que foi estudado, digamos assim? Aí, em todas as listas de exercício, eu vou incluir uma questão que é assim: construa o mapa mental do assunto da semana, tá bom? Lembrando que algumas listas serão avaliadas em quantos pontos que eu já esqueci? 4 ou 5? 4 pontos. Então, eu vou avaliar o mapa mental de vocês. Ok, pessoal? Acho que eu vou fazer o Ok. seguinte. Professora, Oi. uma dúvida. Eu já vi um pouco de geometria analítica e álgebra linear. Qual que é a diferença para GAAL, para H Gavi, em si? ótimo. Você já fez GAL? Não, eu estava cursando GAAL. Não terminei a matéria, não, mas eu vi até produto misto. Eu tenho mais ou menos uma ideia. Então você já vai ter visto tudo até produto misto, que o início é todo igual. GAV, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, ela é uma disciplina com 90 horas aulas. Em geral, são 3 dias da semana de aula. GAAL, Geometria Analítica e Álgebra Linear, é uma disciplina de 60 horas aula, são 2 dias de aula, na PUC, UFMG, dentre outras, né, que tem essa disciplina. GAV contém GAAL. Então, por exemplo, quem vem da PUC ou da UFMG e pede aproveitamento de disciplina, de GAAL para GAV, não consegue no Cefet, porque ele não atinge 60% do conteúdo. Eu vou te mostrar aqui até onde que GAAL vê. Até aqui, ó. Tá vendo essa semana 15? Até essa semana 15 contém está em GAAL. Os demais não estão. Aqui até parece que contém 60% do curso, né? Mas tem os tópicozinhos lá que quando verifica não dá para aproveitar. Então, GAV tem essa parte aqui a mais. Ok? Entendi, Ô, obrigado. De nada. Para professora, quê? Oi. só uma duvidazinha. Então, por exemplo, ali na semana 15 que a gente vai ter a nossa terceira avaliação, certo? Isso. Aí tem aí Então, essa nossa terceira avaliação só vai cair esses conteúdos que estão aí, rotação, identificação de cônicas, Não. A vão avaliação, adiante. ela cai todo o conteúdo. Aham. Quando é lista, aqui, olha, quer ver? Vai cair do 10 até a 15. A Tá? lista que só cai Avaliação aqui, né? 15. Entendi. A lista e o teste é só da semana. A Sabe? avaliação é uma coisa tradicional. Aham. E o Tá mapa bom? mental a gente vai precisar enviar para a senhora em algum momento ou é mais para a gente mesmo Sim, fazer? eu até coloquei aqui na lista 1. Olha, faça um mapa mental sobre o assunto matrizes, operações e propriedades. Tá? Aham. Criem, pessoal, usem a criatividade para criar o próprio mapa mental Beleza. e usem e abusem da criatividade para facilitar mesmo o estudo de vocês, tá? Depois vocês vão ver que quando a gente chegar na parte de geometria analítica mesmo, posições entre ponto reto e plano, distância, tem muita formulazinha. Então, essa ideia de mapa mental pode contribuir muito, tá? Para lembrar dos resultados. O que mais aqui no cronograma? Deixa eu só mandar o link do. O João Pedro já respondeu? Link para o encontro. Só respondendo aqui. Link para a aula de agora. Depois o Gustavo é dessa turma, não? Eu juntei as duas turmas no Telegram. Ok, pessoal. Então, toda semana eu vou colocar uma questão na lista de exercício, igual essa aqui, olha. Faça o mapa mental sobre o assunto da semana, tá bom? E depois tem alguns exercícios. No máximo 10 exercícios, tá, pessoal? Sempre vai ser assim. É uma coisa, assim, básica e mínima para vocês
terem condições de passarem para o conteúdo da semana seguinte. Ok? Beleza. Ok, beleza. Toda semana eu vou enviar para vocês um material escrito. Então, tá aqui, olha. Esse material, nós aqui do Cefet, nós reunimos o grupo de professores de GAV, daqui do Cefet de BH, e aí um fez a videoaula, o outro fez a lista de exercício, o outro fez o material escrito, e a gente foi unificando esse material. Então, esse material é do grupo de professores aqui de GAV do Cefet, escrito principalmente pela professora Débora. Eu e o Pedro também fizemos revisão dele. Então, está tudo muito detalhado para o ensino remoto. Então, às vezes, vocês vão falar assim, Jane, esse material está grande e desnecessário. Aí eu respondo, sim, ele está grande, bem detalhado, mas é por conta do ensino à distância, que é para ajudar quem gosta de estudar sozinho e ler com muitos detalhes, tá bom? Então, toda semana, material escrito, lista de exercícios e videoaulas. Aí, as videoaulas, deixa eu entrar aqui no Drive. Ops, vou ter que entrar no site do Cefet. Então, vamos aqui, ó. Engenharia elétrica. Então, eu já mandei para vocês algumas coisas, né? Aí, hoje eu vou gravar essa aula, colocar aqui. Já tem alguns links de vídeos. Eu ainda estou terminando de editar esses outros, tá? Eu vou mandar para vocês assistirem para a aula de quarta. Então, toda semana eu vou postar o material aqui. Eu já postei a lista, o lugar para vocês colocarem a lista de exercício? Eu acho que não, né? Mas a lista de exercício eu vou postar aqui, ó. No meu é aqui, ó, atividades e tarefas. Eu acho que eu ia postar e deu um probleminha e eu desisti. Aí eu vou cadastrar a tarefa e vai aparecer para vocês um lugar de fazer upload do arquivo. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre alguns aplicativos. Vocês já viram essa calculadora de matrizes? Não. Nunca, nunca. Não, É primeira só vez. digitar no Google, calculadora de matrizes. Vou digitar aqui para vocês verem. Calculadora de matrizes. Eu gosto dessa, Matrix Calc. Aí é ela. Aí nela, olha, vocês conseguem fazer operações entre duas matrizes, duas ou mais matrizes. Se quiser mudar o tamanho, é só ir aqui em menos ou mais. Dá para calcular determinante, verificar a matriz inversa, produto de matrizes. Enfim, tudo de matrizes a gente consegue fazer nesse aplicativo. Ele tem como baixar o aplicativo no celular, no computador, ou usar online, tá? Então, já que tem tudo na internet, mas eu preciso que vocês entendam como esse aplicativo funciona. Então, utilizem-no para conferir resposta da lista, não só para colocar resposta. Por isso que nas avaliações e nas listas, vou pedir respostas detalhadas das questões, a resolução detalhada, que eu quero que vocês me expliquem, quero que vocês me provem que vocês entenderam, tá bom? Então, tem muita coisa interessante aqui desse aplicativo, dá para brincar com ele, de sistemas lineares também, dá para escrever, por exemplo, 2x1 mais 5x2 mais 3x4 mais 0x3 igual a 7. Aí dá para preencher aqui e analisar conjunto de solução de sistemas lineares. Cálculo de autovalores, autovetores, tudo eu vou determinantes, tudo a gente vai ver aqui no curso. Tá bom? O outro aplicativo, GeoGebra, vocês conhecem? Não. Isso é mais conhecido. Sim, GeoGebra sim. Alguns professores de matemática e física utilizam GeoGebra no ensino médio. Então, aqui, ó, digita no Google GeoGebra. Aí tem algumas opções, clássico e 3D. O clássico
é o GeoGebra, é esse que eu já abri aqui. Eu vou abrir aqui agora o 3D para vocês verem. O GeoGebra clássico é esse daqui, olha. Ele tem um plano cartesiano de um lado. Vou colocar aqui, por exemplo, e algumas funcionalidades de geometria analítica. Então, por exemplo, ó, posso vir aqui, ó, ponto. Aí eu clico, ele traçou o ponto, plotou o ponto A. Esse ponto A, a coordenada x dele vale menos 1,7. Deixa eu mover ele para ficar o número inteiro. Ó, o x vale menos 2 e o y vale 1. Então, tá aqui. Ou eu posso colocar, olha, letra maiúscula igual coordenadas do ponto. 1, menos 3, por exemplo. Aí deu o pontinho aqui embaixo. Aí a gente consegue, olha, dá para brincar aqui e conhecer esse aplicativo. Posso traçar uma reta que passa pelos pontos A e P. Se eu mudar o ponto P de lugar, olha, a reta também vai mudando. Aí dá para a gente achar a equação da reta. Então, isso aqui é a geometria analítica. Esse aqui é um software dinâmico de geometria analítica. Esse nosso curso de GAAV... Ah, outra coisa, vetor. Deixa eu lembrar aqui, como que plota o vetor? Ah, o vetor aqui, ó. Vetor. Selecione primeiro a origem, depois a outra extremidade. Então, eu posso traçar, por exemplo, o vetor AP. Deixa eu apagar a reta. Olha, esse aqui é um vetorzinho. Depois eu vou ensinar para vocês, tá, pessoal? Mas também a gente consegue atribuir coordenadas para um vetor que está aqui. Por exemplo, se eu colocar o ponto, a extremidade na origem, olha, o vetor AP. Quando o ponto A está na origem, as coordenadas do vetor U, que é o vetor AP, coincidem com as coordenadas do ponto final, P, que é 1 e 2. Então, tudo que a gente vai ver aqui de geometria analítica, a gente pode brincar no GeoGebra. Então, esse GeoGebra, ele é um software dinâmico que a gente consegue manipular, mexer, brincar, de coisas geométricas que a gente consegue atribuir coordenadas e equações a elas, ok? Então, isso que significa geometria analítica. E a essa geometria que a gente vai analisar, posições entre pontos, retas e planos, a gente consegue também atribuir uma equação vetorial. A gente utiliza vetores para representar retas e planos, por exemplo. Então, isso que significa geometria analítica e álgebra vetorial. A gente vai utilizar equações vetoriais para representar alguns objetos geométricos, ok? Então, eu sugiro que vocês baixem ou utilizem. Eu, por exemplo, não tenho baixado, não, eu só utilizo online mesmo, o GeoGebra e a calculadora de matriz. Esse é o GeoGebra na versão do plano, GeoGebra clássico. E tem o GeoGebra também na versão do espaço R3. Olha, aqui a gente está num espaço. O eixo X é o vermelho, o eixo Y é o verde e o eixo Z é o azul. Então, por exemplo, se eu quiser traçar um ponto aqui no R3, esse ponto A. Aqui deu as coordenadas x, y e z dele. Ou eu posso também colocar letra maiúscula igual entre parênteses, por exemplo, 1,2,0. Deu erro aqui, peraí. Eu já tinha dado erro, eu continuei. Letra maiúscula igual e entre... Por que tá dando errado, gente? Ah, já sei. Ele implica de vez em quando. Não sei por quê. 1,2,0. Ah, é o meu ponto, já lembrei. Ele briga com uma vírgula do meu teclado que transforma em ponto. Aí, olha, esse aqui embaixo é meu ponto P. A gente vê, olha, o X dele vale 1, olha, o X é o eixo vermelho, vale 1. O Y é o eixo verde, olha, vale 2. E o Z é o eixo azul. Deu para ver aqui, olha, direitinho. Aí é isso, aqui no R3 também a gente vai construir retas, e no RN
Esse a gente já viu, olha, o R2, que é o plano, o R3, que é esse espaço com 3 dimensões, que a gente consegue ver. Mas tem outros espaços que a gente trabalha, que são R4, R5, R6, Rn, que a gente nem consegue imaginar, nem ver, mas a gente consegue trabalhar com a álgebra deles, tá? Aí a gente consegue considerar equações de retas, de planos, coordenadas de pontos nesses espaços abstratos. Aí é isso o nosso curso. Vocês têm, ó, que WhatsApp, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Nenhuma não. Tem Só um para confirmar texto. aqui mesmo, a primeira lista já é para sexta, né? Isso mesmo. Eu já vou, ela já está disponível, o material escrito também já está disponível, e eu estou só terminando de editar os vídeos para mandar para vocês, tá? E tem que colocar também o lugar para a gente fazer o upload. Não esquece, não. Não esqueça, não, pode deixar. Esse texto aqui, pessoal, foi um colega meu aqui do Departamento de Matemática do Cefet, ele chama Luiz. Ele escreveu esse texto para ajudar os alunos dele e eu peguei carona, porque ele é muito importante. Por exemplo, se eu fizer a afirmação para vocês, todo número primo é ímpar. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Falso. É Falso. falso. Por quê? 2 é primo e tá aí é par. Isso. Então, você utilizou você demonstrou que a minha afirmação é falsa apresentando um contra-exemplo. Você apresentou um exemplo de que essa afirmação é falsa. Então, essa é uma técnica de demonstração. Então, por exemplo, para eu mostrar que uma afirmação é falsa, deixa eu colocar vocês na minha. Não. Para eu mostrar que uma afirmação é falsa, basta que eu dê um exemplo de que ela não é válida, ou eu posso demonstrar que ela é falsa. Mas e se eu falar assim? A mesma afirmação. Todo número primo é ímpar. Verdadeiro, pois 3 é um número ímpar. Tá errado isso que eu falei, concordam? Então, para eu provar que uma afirmação é verdadeira, dar um exemplo não prova nada. Eu dei um exemplo de um número ímpar, que é 3, e é primo. Mas ele não provou minha afirmação. Ele só apresentou um exemplo. Então, a gente tem algumas técnicas de demonstração. Então, para mostrar que uma afirmação é verdadeira, dar um exemplo não é suficiente. Eu tenho que demonstrar de fato, ok? E para mostrar que uma afirmação é falsa, ou eu demonstro que ela é falsa, ou eu apresento um exemplo de que ela não é válida, ok? Nesse arquivo que o Luiz escreveu, ele fala também sobre a escrita de textos matemáticos. Então, isso vai valer para vocês na escrita da lista de exercícios e da avaliação escrita. Que, por exemplo, deixa eu ver aqui o que ele escreveu aqui. Lá no ensino médio, a gente está tão bitolado a só marcar a resposta que não, às vezes a gente não dá a atenção necessária para como a gente chegou nessa resposta. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que até aqui no material escrito está muito bem detalhado. Só um minutinho, que eu vou achar aqui. Por exemplo, se eu pedir para calcular a soma das matrizes A e B, então a gente coloca assim, A mais B é igual a A mais B e coloca. Tipo assim, tudo muito. Você tem que me explicar o seu raciocínio. Aqui até que eu não achei. Deixa eu ver se eu acho uma escrita bonitinha aqui. Ah, tá. Acho que eu vou lá no material do Luiz mesmo. Então, toda vez que a gente escreve um texto matemático, a gente vai tentar escrevê-lo como se fosse uma redação de um texto normal.
A gente vai escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita, sem colocar setinha para aproveitar canto da folha, tá? Eu, que sou a leitora de vocês, eu tenho que entender o que vocês estão escrevendo. Eu tenho, ainda mais que a gente está no ensino remoto, eu tenho que entender se vocês estão aprendendo ou não. E como tem Google, tem WhatsApp, tem tudo, quem só colocar a resposta, eu não vou considerar. Eu vou achar que é cola, tá bom? Então, em português, escrevemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente tem que utilizar essa noção também em textos matemáticos. E, por exemplo, 2 mais 5, setinha, 7. É errado. 2 mais 5 é igual a 7. Tem que tentar usar apropriadamente os símbolos, tá? Vocês conhecem esse símbolo que que chama implica? Conheço ele como então. Então, Sim. isso. É o Fica se aqui, e então, né? Por exemplo, olha, 2 é um número primo. Então, tipo assim, 2 é um número primo. Então, nem todos os números primos são pares, né? Daria para usar, tipo assim, 3 é um número primo, implica, ou se 3 é um número primo, então nem todo número primo é par, né? Dá para usar isso. Eu gostaria que vocês lessem esse texto e, à medida que a gente for trabalhando com os exercícios na aula, eu vou exemplificando e aplicando e tirando dúvida, tá bom? Com vocês. Beleza. É isso. Acho que eu falei de tudo, né, com vocês. Obrigada, pessoal. Vocês querem se apresentar? Deixa eu ver o tempinho. Professora, 15h59. só uma dúvida. Você falou que nas listas a gente vai ter que fazer no caderno, escanear e enviar, correto? Uhum. Não teria possibilidade de fazer essa lista no Word ou qualquer tipo de meio digital, não? Pode ser. Você já tem costume de fazer Sim, no Word, no geralmente ali Word? com o LaTeX. Você já tem costume com LaTeX? LaTeX? Como eu tô vindo de outra faculdade e o pessoal usava bastante, né? Sim. Olha, não estou exigindo ninguém comprar, não, viu, gente? Porque isso aqui na pandemia encareceu. Vocês já viram isso aqui? Peraí, que eu tô com um efeito de imagem. O Jonathan já mostrou isso para vocês? A Mesa mesa digitalizada. É uma mesa digitalizadora. digitalizadora? A bendita e abençoada mesa digitalizadora. Com ela, eu tenho um aplicativo. Jonathan já mostrou para vocês aplicativo dela ou não? É aquele Não. OneNote? Dela especificamente não, mas tem o OneNote, tem esse Eu uso whiteboard esse aí. aqui, whiteboard. Aí, eu, por exemplo, eu escrevo aqui. Vou escrever aqui para dar aula para vocês, assim como eu fiz lá na gravação dos vídeos. Então, quem quiser fazer na mesa digitalizadora, pode. Quem já tem o costume com LaTeX, com Word, pode também. Mas atenção com cópias, gente. Lembrem que o principal, o foco é o aprendizado, tá? No Word, eu não sei se vai ser. Tem hora que vai ter que ficar chato para escrever, não vai, não? Matrizes, sistemas lineares. Mas lá tem funcionalidade. Lá aparece a opção para, na hora de você colocar lá, inserir equação, inserir matriz, etc. É o equation dele, né? Eu morro de Isso. preguiça dele, por isso que eu falei. Eu acho ele enjoadinho. Mas fica à vontade, tá? Tranquilo. Então tá, pessoal, obrigada. E quarta-feira, então, vocês já podem começar a fazer a lista. Já tem exercício que dá para vocês fazerem com a videoaula que eu mandei. E aí, sexta-feira, então, tem que enviar essa resolução detalhada, tá? Tem questão de VOF aqui no final. Quer dizer, de justificar. Aí, podem tirar dúvida no Telegram, fiquem à vontade. Beleza. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigado, Obrigado. prof. Tchau, Obrigado, tchau. boa tarde. Obrigadão. Professor,
Boa tarde. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa tarde. Prazer. Prazer.